Olá, boa tarde a todos. Aqui é Douglas Almeida, da GE, mais uma vez aqui tendo o prazer de participar de um fórum promovido pela Melhor RH e na discussão dessa semana, diversidade e inclusão, estou aqui com meus colegas Carol e Kleber, que se juntam aqui para um debate para a gente falar sobre os grupos de afinidade. Carol, Kleber, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, vamos lá. E antes da gente começar, queria pedir para a gente poder fazer uma breve apresentação, para que o nosso público nos conheça, saiba quem somos, quem representamos, e aí vou estar abrindo os nossos trabalhos. Carol, podemos começar contigo? Lógico. Bom, boa tarde a todos, eu sou Carol Sierra, sou responsável pela frente de Cultura, Diversidade e Inclusão na Vivo. Estou nessa cadeira faz uns 3 anos, mais ou menos, aprendendo muito e construindo mais inclusão dentro da Vivo. Obrigado, Carol. Mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada Kleber. Pelo convite. Olá. Pronto. Boa tarde a todos e todas, eu sou o Kleber Carvalho, eu lidero as iniciativas de inclusão e diversidade aqui na Bayer, estou nessa posição há mais ou menos quase 2 anos. Eu vim da área de negócio, mas sempre tive uma paixão por inclusão e diversidade, comecei atuando dentro dos grupos de afinidade, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje, e vendo todo esse trabalho, esse propósito que a gente construía dentro dos grupos de afinidade, eu fiz uma transição de carreira e estou, como eu falei, há quase 2 anos, trabalhando especificamente com inclusão e diversidade na Bayer. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bacana, Kleber, obrigado, prazer em recebê-lo aqui também. Bom, eu, novamente, Douglas, na GE, na área de recursos humanos, agora tendo aí a diversidade e inclusão como um pilar importante da nossa estratégia, como parte da cultura. E antes da gente começar, queria só fazer um convite a todos os participantes, aqui o nosso trabalho de contribuição também, vocês vão estar vendo um QR Code na tela, com a possibilidade de doação para a Casa Roupa, uma das instituições aqui que o grupo ajuda. Queria estar reforçando a importância da contribuição de todos que puderem e tiverem interesse. Bom, e a proposta para nós três aqui é colocar um debate com vocês a respeito da importância dos grupos de afinidade, né, dentro dos pilares de inclusão e diversidade. E por quê? Porque a diversidade e a inclusão tem sido um tema presente na nossa agenda, a agenda de negócios de várias de nossas empresas. E queria estar começando aqui o nosso bate-papo compartilhando um pouco da realidade atual das empresas que nós representamos. Então, o que está acontecendo e o que nos motiva a investir tempo e ter profissionais que realmente estão colocando ações específicas para a promoção da diversidade e inclusão como um todo. E depois nós falamos dos grupos de afinidade. Carol, conta para a gente um pouquinho da sua realidade na Vivo, por favor. Tá bom, Douglas, obrigada. Na Vivo a gente tem um programa de diversidade que existe desde 2018. Ele começou aqui no Brasil, em 2018, começou uma discussão de diversidade com a nossa equipe global, em 2016, principalmente focada no pilar de gênero. E quando ela veio aqui para o Brasil, é até interessante, porque a gente começou a sentir essa necessidade vinda dos nossos colaboradores de haver uma discussão muito mais ampla sobre o tema de diversidade, de falar de outros pilares. Foi quando a gente acabou consolidando o programa de diversidade em 2018. A partir daí, a gente trabalha hoje 4 pilares, né, estruturados: gênero, raça, pessoas com deficiência e LGBTIA+. E a gente tem tido um crescimento muito grande de ações, né, a partir das discussões com os grupos de afinidade e a partir das discussões com os fóruns que a gente se associou de outras empresas, a gente começou a estabelecer políticas, regras, trazer capacitações para toda a realidade da empresa. A Vivo é uma empresa muito grande, né, que atua no Brasil inteiro, a gente tem 33 mil colaboradores, e fazer essa discussão, conseguir permear todo esse público é um fator muito importante, né? E a gente também tem realizado uma transição cultural, né? A gente tem evoluído a nossa cultura, a gente tem um propósito, que é o digitalizar para aproximar,
E esse propósito tem ajudado a gente também a construir comportamentos, a construir uma cultura que tem a ver com mais abertura, com mais diversidade, com mais inovação. Então, o tema de diversidade, como você mesmo disse, tem uma característica que extrapola a questão dos colaboradores e vai para o negócio, né? Vai para o que a gente está construindo e precisa estar presente nas discussões de todas as áreas. Então, é importante, nesse sentido, esse crescimento. A gente tem um avanço muito grande, né, tanto de representatividade quanto de ações afirmativas internamente, e é uma oportunidade de contar um pouquinho dos cases aqui, quem sabe ajudar outras empresas também a evoluir esses temas nas suas próprias empresas. Bacana, Carol, muito legal, muito obrigado. Kleber, conta pra gente um pouquinho na Bayer, como estamos hoje. Vamos lá, Douglas. Acho que a Carol falou uma palavra que eu gosto muito, que é propósito, né? Quando eu gosto de falar, quando a gente começa a falar de inclusão e diversidade na Bayer, eu gosto de começar falando do propósito da Bayer, né? A gente tem uma visão que é saúde para todos, fome para ninguém, né? Que é bastante ambiciosa, né? E para a gente chegar lá, inclusão e diversidade é um pilar muito estratégico. Né? A gente entende que sem inclusão e diversidade, dificilmente a gente consegue alcançar a nossa visão. Né? Eu gosto também de começar a falar que inclusão e diversidade na Bayer é uma crença. Isso faz parte da nossa organização, isso é um valor para nós. Né? E sempre quando a gente coloca, né, uma crença, um valor, a gente sabe que isso é inegociável. Né? Então, sempre inclusão e diversidade faz parte da maneira como a gente faz negócio, da maneira como a gente se relaciona, da maneira como a gente conversa com os nossos fornecedores, por exemplo. Então, isso está intrinsecamente ligado a tudo que a gente faz, né? E ao papel que a gente tem como organização na sociedade onde a gente está inserido. Né? Acho que hoje as organizações, a iniciativa privada, elas têm um papel muito importante de mover muito do que as políticas públicas ainda não vêm movendo. Né? Então, a gente consegue enxergar isso como organização e por isso que a gente movimenta isso como uma crença. Assim como a Carol falou um pouquinho da Viva, eu acho que a gente tem uma jornada aí já de alguns anos, né? Algo que começou também orgânico dentro da organização, né? Acho que as pessoas começaram a se movimentar, a fazer os grupos, isso foi tomando uma forma. Eu acho que a gente se orgulha muito de tudo que a gente já fez nessa jornada, que tem mais de 5 anos, né? Então a gente tem conquistas importantíssimas para a gente celebrar, né? Como, por exemplo, o programa de trainee, de liderança negra, vários programas para estagiários diversos, ações afirmativas que a gente vem fazendo. Então eu acho que a gente se orgulha bastante do que a gente vem fazendo, mas a gente precisa reconhecer que a gente ainda precisa evoluir muito. Né? Eu acho que ainda tem muito para ser feito. Né? A gente fala de 5 anos, mas tem muita coisa ainda. Né? Isso é uma jornada muito longa. E a gente precisa reconhecer que a gente ainda precisa fazer muito e acelerar. Né? Quando a gente fala de realidade hoje na Bayer, eu acho que a gente está num momento em que a gente está discutindo mais como a gente vai fazer tudo isso, né? Eu acho que a gente teve um período que a gente discutiu muito o porquê, que é importante, né? E acho que ainda tem organizações que vêm discutindo por que isso é importante, né? Por que eu preciso fazer, né? Mas quando a gente olha para a Bayer, a gente já superou, né? A gente já tá bom, vamos fazer como? Como que eu faço a partir de agora? O que eu posso fazer aqui no meu dia a dia, né? Então é mais ou menos um pouco isso que a gente vem vivendo na Bayer hoje. Bacana, Kleber, legal, obrigado, viu? Ótima história também. E só para ilustrar, e talvez aí uma terceira referência, como que a gente tem lidado com o tema diversidade e inclusão aqui na GE? Para a gente, diversidade e inclusão é um pilar-chave da nossa cultura organizacional. Começa daí. Então, a nossa cultura do respeito, a cultura da equidade, e algumas coisas que nós valorizamos muito, a sociedade é diversa. Então, a gente precisa garantir que a nossa organização ela possa ser um reflexo disso, daqueles que nós servimos, das comunidades onde nós atuamos. Então, gostei da tua fala quando você fala do porquê, acho que essa conversa ocorreu lá atrás, mas rapidamente acho que esse insight veio a todos. Poxa, não tem nem por que discutir isso, a sociedade é assim, a empresa deveria poder refletir isso dentro do seu quadro de colaboradores, e aí como que a gente vai fomentar a inclusão?
Então, talvez mais do que a discussão do porquê ser diverso, talvez tenhamos investido mais tempo em como incluir e como fazer com que as pessoas se sintam incluídas, porque tem a questão de você se sentir parte de um todo, né? O pertencer ao grupo, pertencer a uma comunidade e poder se sentir bem dentro disso. Então, quando a gente pensa na cultura e parte do princípio do respeito, da equidade, tem sido, acho que, um direcionamento muito legal. Eu gosto muito de usar a mesma palavra que você trouxe agora, Kleber, que é a jornada, porque todo mundo olha para as grandes empresas e se espelha e busca referências. E eu acho que a gente tem boas coisas para contar, mas também temos muito para aprender, gente. Eu acho que a gente investiu muito tempo no que eu chamo do momento de conscientização, e a gente passou a evoluir também para os aspectos mais práticos, que passam, como a Carol trouxe, políticas, por processos, e a gente investiu muito agora, nesse período da pandemia, na capacitação. Então, acho que essa foi uma ação um pouco mais concreta em ajudar a liderança a entender quais seriam as situações, ou quais seriam os pontos que eles poderiam, que esses líderes e essas líderes poderiam trazer no seu dia a dia, na maneira de interagir com as equipes, para que, de fato, demonstrem realmente a questão do respeito que é esperado no pilar da diversidade e da inclusão. E acho que, como RH, não posso deixar de falar, um ponto-chave que a gente vê fortalecido quando você tem realmente um trabalho de peso em diversidade e inclusão, é a sua capacidade de atrair talentos e de reter talentos. Né? Cada vez mais, pensando em propósito, as pessoas se juntam ou deixam organizações quando elas se identificam com aquela empresa. E a diversidade e inclusão tem tido um peso muito bacana nisso. Então, acho que temos aqui vários exemplos, vários pontos para ajudar quem ainda está na fase do debate do porquê, né, falar diversidade e inclusão, para promover esse diálogo dentro das suas empresas. Bom, aterrissando aqui para o que nos foi solicitado, então, dentro da diversidade e inclusão, falar um pouquinho sobre a existência de grupos de afinidades, o porquê, né, qual que é o papel desses grupos. E acho que é bacana a gente poder trazer também para o público aqui como cada um de nós vemos a importância desses grupos nas nossas empresas. Kleber, eu vou começar contigo agora. Tá bom, vamos lá. É difícil essa pergunta, hein, Douglas? Porque quando eu olho para os grupos de afinidade, que são extremamente importantes e movem muito da nossa estratégia de inclusão e diversidade, a gente vê vários papéis que foram sendo construídos ao longo do tempo, né, conforme a gente foi amadurecendo. Eu acho que existe uma linha evolutiva dos grupos de afinidade, né, que eles foram se construindo organicamente, eles vêm amadurecendo e o papel que eles vêm cumprindo também vem modificando e cada vez aumentando mais. Né? Na Bayer hoje a gente tem 5 grupos de afinidade, que é o étnico-racial, que é o de equidade de gênero, que é o de LGBTQIA+, o de gerações e o de pessoas com deficiência, que é muito parecido com o que o mercado vem trazendo, né? E eu gosto sempre de fazer uma reflexão, até uma pergunta, do porquê que a gente trabalha com esses 5 grupos, né? Acho que trabalhar com inclusão e diversidade dentro da Bayer, muitas vezes vem esse questionamento, mas por que esses 5, né? Por que a gente não tem outros grupos, né? E aí acho que é importante a gente refletir de onde vem essa prioridade, né, que vem muito do mercado também, mas quando a gente olha estruturalmente a nossa sociedade, vem daí, né, são populações que enfrentam barreiras invisíveis, muitas vezes, para alcançar o mercado de trabalho, a liderança, enfim. Então, acho que a escolha por esses 5 grupos vem daí, mas a gente não fala só desses 5 grupos. Né? Inclusão e diversidade é para todos dentro da organização, todos precisam se sentir pertencentes, né? Voltando aqui para a pergunta, né, falando do papel, eu acho que o primeiro papel dos grupos de afinidade, para mim, está muito a razão da existência deles, e eu acho que até por isso eles nasceram organicamente dentro da organização, é num ambiente seguro. É um lugar onde essas pessoas encontram um ambiente seguro para trocar os seus dilemas, para falar o que vem acontecendo, para se identificar. A gente não pode negar que a gente tem organizações extremamente homogêneas quando a gente fala de diversidade. E cada vez mais essas pessoas diversas, a gente vem conseguindo atrair mais pessoas diversas para a organização, elas muitas vezes não se sentem pertencentes. Então, os grupos de afinidade, eles têm o papel de ser um ambiente seguro para essas pessoas. Eu acho que, para mim, esse é o primeiro, tá? E o mais importante, talvez, de todos. O segundo, eu vejo muita capilaridade nos grupos de afinidade. Eu acho que a gente, como
como recursos humanos, a gente não consegue alcançar muitos lugares onde os grupos de afinidade alcançam, né? Então, para mim, eles estão espalhados em toda a organização, eles são muito vivos, e para mim eles mantêm o tema muito vivo, o que é extremamente importante quando a gente fala de inclusão e diversidade. A gente precisa ter coerência, a gente precisa ter consistência. Eu não posso falar de inclusão e diversidade no mês das mulheres em março e depois em novembro na consciência negra. Eu preciso falar de inclusão e diversidade o ano inteiro na organização. Então, os networks, para mim, atuam muito aí, na capilaridade e em manter o tema vivo, né? E talvez não seria por último, mas um passo importante que os grupos de afinidade vêm alcançando, e aí está conectado com o que você trouxe, Douglas, é da conscientização e da educação. Para mim, eles têm um papel muito importante em conscientizar e educar a nossa organização, de novo, de maneira constante no decorrer do ano, né? Obviamente, a gente, como recursos humanos, a gente consegue proporcionar desenvolvimento, capacitação no tema, mas os grupos de afinidade, eles fazem uma sensibilização e uma educação com muita especialidade pela organização. E por último, eu acho que a gente vem evoluindo bastante com os grupos de afinidade, eu acho que eles estão alcançando lugares bastante importantes em atuar também, além de conscientização e educação, atuar em atração, atuar em programas de desenvolvimento. A gente acabou de lançar, semana passada, um programa de desenvolvimento para mulheres negras, um programa de desenvolvimento para pessoas com deficiência, que os grupos de afinidade, junto com o Talent Management dentro de RH, está puxando, né? Então, eu acho que eles, passando do Awareness Education, da conscientização e da educação, eles estão começando a entrar agora em universos de apoiar a atração e seleção, apoiar desenvolvimento, apoiar a retenção, e, de novo, acho que tudo isso é uma linha evolutiva, né? Acho que a gente vem amadurecendo, mas acho que eles estão ocupando cada vez mais esses lugares. E, por fim, o papel vem sendo construído, como eu falei, né? A cada passo que a gente vem dando, a gente vai revisitando, vai entendendo como tem ido e vai assumindo novos papéis, até porque tudo embora a gente esteja há 5 anos, é muito recente, né, a construção desses grupos. Que bacana, Cláudio, quanta coisa, muito bom. Grupos ativos aí na Bayer. Carol, na Vivo. Acho que, muito parecido com o relato do Kleber, os grupos de afinidade na Vivo, eles surgiram um pouco de forma orgânica, né? As pessoas começaram a se unir para falar sobre o tema, para trazer o tema à tona, né? E eu acho que, acrescentando um dos papéis é esse papel de trazer essa temática mais para as áreas de negócio, para outras áreas, conseguirem ter a visibilidade que talvez não tenham exatamente pela homogeneidade que existe, né, na empresa. Então, eles conseguem ter um olhar e trazer uma diversidade de olhares que é muito rica para que a gente consiga direcionar até a estratégia de diversidade. Quando a gente estabeleceu a governança do grupo do Vivo Diversidade, a gente estabeleceu uma governança que permitisse que esses grupos também trabalhassem para atuar da melhor forma possível nesses papéis, até alguns do que o Kleber falou, né, no papel de pertencimento, como é que eles falam com os novos integrantes que chegam na Vivo, que possam estar interessados em conhecer esses grupos, como é que eles levam informações. A gente tem hoje uma rede interna, que é o Workplace, né, em que eles têm grupos específicos que fazem todo um trabalho de engajamento com o restante da companhia, e a gente criou uma governança que eles também tivessem visibilidade com as lideranças, né, como a diversidade é um pilar estratégico, na nossa governança, cada grupo de afinidade tem um sponsor que faz parte da alta liderança, um VP, um diretor. E a partir desta governança, a gente também consegue ouvi-los, né, dar essa voz para eles mais, e consegue fazer com que a própria liderança seja permeada por essas realidades e essas ideias e tenha um contato muito mais genuíno com cada uma das temáticas e cada uma das questões. Como eu disse, a gente tem 4 grupos hoje aqui, né? O Vivo Pride, a gente deu os nominhos para cada um, né? O Vivo Mulheres, o Vivo Igual e o Vivo Afro, cada um dentro daqueles pilares que eu comentei, e esses grupos foram crescendo nesses 3 anos com essas atuações, né?
A gente tem aqui, dentro da Vivo, que a gente chama também de Jornada da Diversidade, em que cada mês a gente leva um tema para toda a companhia sobre a questão de diversidade, além das ações afirmativas de treinamento com as lideranças, que são parte das educações corporativas. A gente tem essa jornada e mensalmente cada um dos grupos também participa de ações de capacitação que são gerais, né? Trazem temas, discussões, lives, conteúdos, que ajudam a manter o tema vivo na companhia todo o tempo, né? Todos os dias do ano, não apenas nas datas comemorativas, ou não apenas num ambiente mais fechado, né? Num ambiente mais estratégico. Eles realmente conversam com todo mundo. E é papel do grupo fazer esse engajamento, essas divulgações, trazer indicações, participar das ações de recrutamento que a gente tem para colaboradores diversos. O grupo, o Vivo Pride, ajudou muito na contratação. A gente tem um programa de contratação de jovem aprendiz trans, né, de colaboradores trans. O Vivo Pride ajudou e participou voluntariamente de várias ações que a gente promoveu nesse sentido. Agora, o Vivo Afro também vai participar. A gente acabou de lançar um outro programa de estágio também relacionado à contratação de profissionais, que vai ter metade das vagas direcionadas a profissionais negros. O grupo ajuda muito a fazer com que as temáticas de diversidade da empresa sejam tangibilizadas no dia a dia, né? Então, se tornem realidade, além de ser um ambiente de segurança, como o Kleber falou, né? Acho que isso é onde a gente consegue identificar também, como RH, onde talvez a gente precise focar os nossos esforços, onde a gente precisa direcionar as energias e a própria capacitação. Então, eles ajudam a criar um ambiente que é mais seguro na companhia toda. Acho que é isso. Legal, bacana. Um monte de dicas também para o pessoal, Carol. E acho que a gente vai ter experiências parecidas, talvez aí um detalhe ou outro, mas acho que em termos de composição de grupos são basicamente os mesmos. Temos o Pride, o Afro, o IMAS, pessoas com deficiência. E o que a gente tem visto, né, e a minha leitura aqui do papel, da importância deles, e qual que é o papel desses grupos, primeiro, eu acho que é trazer para todos a possibilidade da conexão. Muitas vezes o profissional ou a profissional pode se sentir isolado, angustiada com algum tema, alguma situação, e essa pessoa pode não ter o conforto ou não se sentir à vontade de trazer para o seu líder no primeiro momento, ou para o RH, mas quando vai de encontro ao grupo, sim, porque começa a se identificar com pessoas que tenham situações parecidas ou condições parecidas com a sua, e você gera um ambiente, como vocês trouxeram, de segurança, de confiança, e aí você tem a questão do apoio dentro dessa conexão. Eu acho que tem uma contribuição fundamental nesse sentido. Outra a questão relevante, né, que eu destacaria aqui no papel desses grupos, é a possibilidade de facilitar o networking. Através dos grupos, as pessoas têm acesso a pessoas que elas não teriam com o seu trabalho diário. Às vezes, a sua atividade não a coloca em contato com pessoas que compartilham dos mesmos interesses e que podem compartilhar as mesmas experiências, os mesmos aprendizados. Então, essa questão do networking também tem um peso muito grande para a gente, quando a gente olha para o grupo e fala qual a importância, né, qual o papel que o grupo pode desempenhar dentro da organização. Então, a gente traz essa questão do networking também. E a questão do desenvolvimento. Eu acho que uma coisa bacana, a gente dá muito espaço, não só para o grupo trazer a sua necessidade, canalizar temas, como você trouxe, Carol, e o RH, ou a liderança poder ajudar a concretizar, mas propor ações efetivas. Então, para cada um dos grupos, um exemplo que eu posso trazer é a questão da mentoria. Acho que ao longo dos anos, a gente fez trabalhos que eram segmentados para aquele grupo. Então, dentro do IMAS Network, um trabalho de mentoria para as mulheres, dentro do grupo de afrodescendentes, um trabalho que era exclusivo para aquela população. E com o tempo, nós evoluímos e implementamos o conceito seguinte, que é o da mentoria reversa. E foi muito bacana, porque a gente começou a trazer, por exemplo, com o Pride, pessoas que vinham a treinar ou educar, vamos dizer assim, os líderes mais altos da organização
sobre algumas questões que deveriam, talvez, ser muito melhor disseminadas ou entendidas, para que você pudesse ter uma conexão ainda mais forte. E é bacana, porque daí a gente entende que não importa qual que é o teu cargo na empresa, quanto tempo você tem, qual a sua idade, a gente sempre pode aprender alguma coisa. Eu acho que a mentoria reversa foi um excelente exemplo, que é um produto dos grupos de afinidade. Então, acho que foi uma contribuição muito legal para a empresa como um todo, e não só para as pessoas que realmente faziam parte daquele grupo de uma forma geral. Então, acho que isso é algo que eu destacaria aqui com relação ao papel desses grupos, a importância e que contribuição eles têm dado. Posso complementar rapidinho? Vamos lá. Gostei muito que você falou desse tema da mentoria reversa. A gente fez esse ano, nos últimos meses, a gente começou também essa ação com os grupos, e é incrível como essa ação, ela ajuda a transformar em prática o que fica numa conversa muito só cognitiva, num treinamento de vieses inconscientes, né? Como, na prática, um grupo que traz a sua realidade, traz para uma conversa segura com as lideranças, faz com que esse líder olhe o próprio tema e fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha olhado por esse ângulo, e o engajamento cresce, né? Não só destas pessoas que sentem que estão fazendo a diferença na cultura da corporação, como na liderança que leva esse conhecimento para a sua equipe, para as suas decisões de negócio, para o dia a dia. É um crescimento visível ali, muito, como o Kleber falou, que traz muito orgulho de você ver numa ação que é muito simples, né? Então, é realmente um produto muito interessante de utilizar o grupo. Não, verdade. Bom, bacana, obrigado pelo depoimento. Eu queria até propor que a gente continuasse um pouquinho nessa temática, falando da experiência que nós temos com os grupos de afinidade nas nossas organizações, porque eu acho que a gente está trazendo uma série de exemplos bacanas, de conquistas, aprendizados, mas a gente também não pode dar a percepção para o grupo que está nos acompanhando que tudo é fácil, né? Que é tudo muito tranquilo, que tudo é aprovado imediatamente. Então, eu queria que a gente pudesse também dividir um pouquinho das dificuldades, quer dizer, as dificuldades que os grupos têm para engajar as pessoas, para ter contribuição efetiva, como que a gente pode fazer com que a conversa possa ser ampliada, vá além desses grupos, enfim, o que nós temos de aprendizado, o que nós temos de dica aqui para o nosso público. Carol, eu vou continuar contigo, então. Conta para a gente um pouquinho, como é que você tem visto a temática do engajamento? Eu acho que essa temática do engajamento é essencial para a questão dos grupos de afinidade, porque se a gente não tomar cuidado, corre-se o risco do grupo ficar isolado dentro de si mesmo, né? Então, a gente precisa criar essas condições desse grupo também, ter essa voz dele ampliada e não falar apenas para convertidos, né? Para pessoas que já compraram o tema de diversidade, fazer com que esse tema seja realmente incorporado por toda a companhia, né? Como é uma questão estratégica, muito desse papel dos grupos com as lideranças é muito essencial, né? Então, a questão de ter um sponsor que faz parte de uma alta liderança faz com que o networking que você falou funcione dos dois jeitos, né? Não só dentro do grupo, mas dentro das lideranças. Então, novos talentos são identificados, novos olhares e a própria provocação que vem da liderança para os grupos em relação aos pontos que eles colocam. Então, é um diálogo muito rico. Isso é super importante para acontecer. O que acontece com os grupos também é que eles são, muitas vezes, voluntários, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades que acontece nos grupos de afinidade é garantir que existe o tempo ideal, né? Que a liderança entenda a importância da participação dos colaboradores dentro desses espaços, para ter essas discussões, para ter esses processos, e que a companhia permita que isso aconteça. Então, é super importante que isso esteja claro para todo mundo, né? Se não vira algo que você não consegue organizar, ter a governança e sustentar corretamente. Então, acho que isso é super importante da gente trabalhar nessa construção do dia a dia dos grupos. Por fim, eu acho que essa relação de confiança, né, que o grupo precisa ter também com as equipes de diversidade, com o RH, é uma conexão muito forte que precisa ter para que essa segurança continue existindo no grupo, né, para que a gente não institucionalize demais a organização dos grupos de afinidade, eles continuem tendo essa segurança
do pertencimento, do espaço seguro, de que é uma relação que é para enriquecer e para trazer mais oportunidade para eles, né, e trazer benefícios para a companhia também, né, com toda essa experiência dele. Então, acho que é importante, nessa relação, a gente construir esses elementos para que o engajamento permaneça, porque senão ele corre o risco de perder, né, se não tem uma disciplina, um cuidado, ele corre o risco de se perder no dia a dia do trabalho, na temática que está sendo levada de forma institucional, e é importante manter esse engajamento dos grupos também. Show, fantástico, muito boa. Várias dicas aqui para a gente poder aproveitar. Kleber, traz as suas para a gente. E aí, na Bayer? Vamos lá. Essa também é uma pergunta que dá para a gente ficar horas aqui. Controlem o meu tempo, tá? E podem ir me complementando também. Mas eu gosto bastante do ponto que você, Douglas, trouxe e a Carol reforçou, que é o quanto os grupos de afinidade precisam estar engajados e precisam permear a organização. Né, eles precisam conversar com a organização, embora um dos grandes papéis do network, né, é um ambiente seguro para que eles possam trocar e conversar sobre o dilema que eles vêm vivendo, é também um lugar onde eles precisam levar e permear a organização, né, porque senão acabam ficando dois grupos, que é justamente o que gostaria que acontecesse, né, então o que a Carol falou, para mim, é muito importante, né? A gente precisa abrir espaços e procurar lugares para que os networks, os grupos de afinidade, permeiem cada vez mais, né? Seja na liderança, seja em reuniões, em convenções, enfim, como que a gente consegue abrir esses espaços e eles vêm felizes atrás, apoiando, engajando todo mundo, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que isso a gente já discutiu muitas vezes na Bayer, a gente já teve muitos aprendizados em relação a isso. Tem um segundo desafio que está relacionado à gestão e à governança desses grupos, né? E aí eu acho que a gente tem várias maneiras e acho que a gente já trabalhou também de diversas maneiras para entender como que a gente faz isso, né? Eu acho que o grupo precisa ter uma independência, eles são vivos, né? Eles estão em toda a organização, eles trazem insights, trazem o que está acontecendo para a gente. Então, eles precisam ter uma independência, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter uma governança, uma gestão que faça com que tudo isso rode, né? Eles precisam ter um plano de trabalho, né? Então, a gente, todo finalzinho de ano, a gente celebra as conquistas que a gente teve junto com os grupos, né? No ano que está findando, e a gente já pensa no próximo ano, né? Então, quais vão ser as nossas prioridades? Eu acho que esse também foi um aprendizado que a gente teve na Bayer, se puder compartilhar, o que vai ser prioridade para a gente agora, trazendo um exemplo muito claro aqui de 2022, né? Quando a gente começa a esmiuçar tudo que o grupo de afinidade vem fazendo, vocês não vão deixar eu mentir, é muita coisa, né? Eles fazem muita coisa, é muita ação, é muita iniciativa, e, de novo, isso é super importante, porque mantém o tema vivo dentro da organização, né? Mas o que de fato é a prioridade para 2022, trazendo um exemplo claro? O que a gente vai atacar nesse ano, e a gente vai puxar, a gente vai movimentar com a ajuda de todo mundo, né? A partir do momento que a gente começou a colocar e discutir prioridades, tudo é importante, né? Mas tem, obviamente, 2, 3 prioridades. Eu acho que a gente conseguiu movimentar muito, né? Então, ter a prioridade, ter a meta de trabalho, ter o plano, ter o acompanhamento. Então, a gente, dentro da governança, a gente tem as reuniões mensais com os líderes dos grupos. A gente precisa do diagnóstico, né, para entender onde é que a gente está e onde que a gente quer chegar, né? Onde é que esse o grupo de equidade de gênero, que o nosso chama All-In, onde é que ele está hoje, onde que a gente quer chegar. Então, tudo isso é importante a gente ter essa clareza. Tem um desafio que eu gosto de compartilhar, e eu sempre gosto de tocar nele quando a gente fala dos grupos de afinidade, que é a percepção tanto do membro do grupo, quanto do líder desse grupo, desse membro, de que ele está ali atuando de maneira voluntária, como a Carol disse, mas isso é uma estratégia da organização. Isso eu já ouvi falar muitas vezes dentro da organização. Vamos fazer depois do horário, vamos fazer 7 da manhã, né? Por que depois do horário? Isso faz parte,
né, do trabalho. Então, a gente tem um alinhamento com o gestor de cada membro, né, a gente conversa para entender se tem algum ponto de desenvolvimento desse colaborador que ele pode se desenvolver dentro do grupo de afinidade, né, porque o grupo de afinidade dá muitas oportunidades, né, para desenvolvimento, muitas oportunidades. Então, a pessoa que é membro do grupo, ela está ali por propósito, ela está ali para colaborar, mas ela está ali porque não está ali para se desenvolver também, né? Então, tem um alinhamento com o gestor, e aí a gente leva a pauta de inclusão e diversidade para um outro patamar, né? Quando a gente faz esse alinhamento com o líder, quando a gente fala, olha, ele vai precisar disponibilizar tantas horas por semana para atuar, está de acordo, estamos muito felizes que ele, né, está se voluntariando para fazer parte, não é todo mundo, né, da organização que tem esse propósito, né. E por último, porque vocês viram que eu vou indo, né, mas por último, para mim um grande desafio, e aí até depois queria ouvir se vocês já estão enfrentando, se já está vindo, porque é uma coisa que tem vindo agora, está relacionada à questão da interseccionalidade, né. Eu acho que os grupos nasceram, de novo, de maneira orgânica, olhando cada um para o seu marcador social, muito baseado no que a nossa sociedade traz como desafios, mas quando a gente olha hoje para o grupo, vou trazer um exemplo, quando a gente olha para o grupo de equidade de gênero, de que mulheres nós estamos falando? Né? Nós estamos falando da mulher negra com deficiência. Então eu acho que foi importante essa construção, né, dos grupos de afinidade. E, de novo, por isso que eu falo sempre da linha evolutiva, né, começou-se mais segregado, todo mundo olhando ali para o seu, e eu acho que agora a gente está com um desafio, a gente começou a avançar esse ano, a olhar mais para a interseccionalidade, a colocar os grupos para pensarem de maneira conjunta, então, trazendo exemplos aqui de maneira bem prática, vamos falar de Dia das Mães, né, o grupo de equidade de gênero já tem lá na agenda dele para falar, mas por que só o grupo de mulheres, né, vai falar sobre o Dia das Mães? Por que a gente não traz o grupo, o nosso que é o Blend, o LGBTQIA+, né, o grupo de mães com deficiência? Então, eu acho que isso não é natural, né, acho que é uma coisa que a gente ainda está enfrentando, né, e aprendendo algumas barreiras, porque ainda é intencional, mas eu acho que é para onde tudo vai caminhar, né? Acho que a interseccionalidade é o que vai levar a gente a ter, de fato, um maior grau de maturidade aí com esses grupos. Nossa, fantástico, Kleber. Várias outras dicas aqui muito boas aqui para o time. E não sei se eu vou conseguir acrescentar muita coisa, mas vou tentar, porque acho que as experiências acabam sendo parecidas em alguns aspectos. Mas do nosso lado aqui na GE, vou tentar contar a trajetória do engajamento dos grupos dentro de uma linha do tempo. Eu acho que, quando eu volto um pouco no passado, eu acho que o trabalho, né, e o apoio, ele foi muito para cada um dos grupos de forma isolada mesmo. Porque, qual que é a lembrança? Os grupos eram muito fechados, e todo o trabalho, toda a discussão, toda a proposta era realmente para aquele grupo. Então, eu tenho, assim, memórias muito claras de poder estar conectando com as líderes do Women Network e fazendo algumas provocações. Falei, gente, espera lá, eu sou RH da empresa e eu não sei do evento que vocês estão promovendo. E aí, quando chega no dia, vocês não têm o número de participantes e pedem minha ajuda para divulgar algo que eu não estou nem sabendo direito qual que é a proposta. Então, a gente talvez tenha que mudar um pouco a dinâmica. Por que a gente não está envolvendo os homens e os líderes também na concepção, para que a gente possa contribuir, fomentar juntos e também poder participar? Porque, às vezes, uma temática que é levada para aquele grupo, ela é direcionada, talvez, àquele líder que é homem, que possa não estar lidando bem com o público feminino. E, de repente, o que nós precisamos ajudar esse líder a entender? Qual é o coaching que a gente tem que dar para ele? Se ele não está nessa conversa, a conversa pode não ter resultado, porque vai ter um debate dentro de um grupo fechado e não vai atingir aquele que deveria, né, atingir no sentido de poder receber informação, de poder refletir a respeito e poder mudar o seu comportamento. Então, teve um primeiro momento que era isso, a mesma coisa, o nosso GLBTQ, que agora é o Pride Alliance. Se eu não conseguir trazer para a conversa pessoas que talvez não tenham um entendimento claro, que tenham algum preconceito, como é que eu vou destravar algumas coisas? Como é que eu vou poder permitir a conexão? Então, acho que o primeiro passo foi esse. Como é que eu faço com que os grupos entendam que a efetividade do seu trabalho
precisa levar em conta a inclusão daqueles que não se identificam com o grupo. E no intuito de fazer com que essas pessoas não só entendam as particularidades daquele grupo, as necessidades, mas também dê um passo e se torne um aliado. E aí, na figura de aliado, você pode trazer outras contribuições, você pode ter um olhar adicional para ajudar a construir uma solução. Superada essa fase, acho que nós fomos para o passo seguinte, que era ajudar os grupos a terem representatividade, a terem uma voz ainda mais ativa, porque qual era a frustração que eu recebia? Poxa, a gente tem poucas pessoas envolvidas, a gente não tem a liderança presente nas discussões, nos eventos, nas atividades. E eu ficava pensando, ok, eu acho que tem uma oportunidade aqui, podemos até cobrar isso da liderança, mas eu perguntava, e o convite foi feito? Não, não foi. Tá. Então vamos pensar, de novo, aqui a ideia não é entender quem deixou de fazer o quê, mas o que a gente pode fazer diferente. E aí começamos a trazer os líderes e as líderes para algumas atividades específicas, que eram as demandas dos grupos. Até que nós chegamos no ponto de falar, precisamos ter uma participação mais ativa da alta liderança. E aí nós começamos a identificar as pessoas que poderiam ser sponsors dos grupos, a exemplo do que vocês trouxeram, mas foi uma construção, porque algumas pessoas, elas eram muito comprometidas com a causa, mas elas não tinham nenhum papel ativo. E outras pessoas não manifestavam, e a gente nem sabia se elas eram a favor ou contra, simplesmente não manifestavam, estavam envolvidas com a agenda do negócio. Então, de forma seletiva, começamos a convidar diferentes líderes para ser o sponsor, ou a sponsor de um grupo de afinidade em particular. E essa dinâmica mudou radicalmente a maneira como as coisas começaram a fluir na organização, o entendimento das ações que eram solicitadas, a presença da liderança em eventos, em fóruns, começou a atrair um pouco mais de pessoas, as pessoas começaram a entender o que você trouxe, Kleber, poxa, não é para fazer coisas fora do horário de trabalho, não é um extra, está dentro da nossa cultura, está dentro do que nós queremos promover. E quando você vê um líder, uma líder da organização na conversa, fala, opa, então eu também posso dedicar um pouquinho do meu tempo, eu deveria participar desta conversa. E aí chegamos, ao longo da pandemia, num ponto que você acabou de tocar, que foi a discussão da interseccionalidade, porque vários profissionais não se identificam apenas com um grupo. Muitas vezes a gente se identifica com um, dois ou três. Tá, e como é que eu faço? Né? Aonde eu me identifico mais, ou o que eu devo priorizar? A gente falou, não, peraí, você pode estar em tudo que for possível que você permitir, mas talvez, como empresa, a gente também poderia promover uma agenda que realmente reúna as características de diferentes grupos, que a gente comece a colocar na prática ações que deixem clara a importância da interseccionalidade e que a gente consiga se beneficiar de ações de A, B ou C, e não apenas de um grupo. Eu acho que nesse sentido, vocês trouxeram também, a nossa experiência melhorou muito quando a gente trouxe a questão da governança, o envolvimento da alta liderança, em poder promover o desenvolvimento de um plano de trabalho, um foco que leve em conta prioridades, ajudou a gente também a dar foco, porque qual que é o grande temor aqui? Eu acho que fica essa dica para todo mundo. Se a gente abre muito para a conversa e não tem esse rigor, a gente acaba tendo muita iniciativa e pouca acabativa, como a gente fala. Isso frustra também. Então, é melhor a gente ser um pouco mais seletivo naquilo que a gente quer fazer, mas fazer bem feito e fazer as entregas. E a gente vai conquistando isso com o tempo. Então, acho que na questão do engajamento, tem várias coisas e acho que a gente conseguiu ilustrar aqui diferentes considerações para que todos possam ver o que se aplica melhor às suas realidades. Posso acrescentar só um tema relacionado à interseccionalidade? Na experiência que a gente teve aqui na Vivo, a interseccionalidade, ela veio de uma forma até meio natural. O grupo o Vivo Afro, ele começou a fazer, porque eu gostei muito do que o Kleber falou, o grupo de afinidade é uma oportunidade de desenvolvimento para todo mundo que está dentro dele também, né? Então, o Vivo Afro começou a fazer uma série de eventos de capacitação para o próprio grupo. Então, os próprios profissionais, quem cuidava de ágil fez uma palestra de ágil para o grupo, quem cuidava de projetos fez de projeto, quem cuidava de engenharia falou de 5G, enfim, foi uma série de trocas dentro do grupo
e eles resolveram abrir para todos os grupos, não só para o grupo deles, né? Eles fizeram esse processo de capacitação para todos os grupos. E isso foi muito legal, e a gente viu o quanto que é importante que esses grupos troquem, né? E quando a gente começou a jornada, em que a gente tinha temas já pré-definidos, né, nos 12 meses, a gente começou a trabalhar com os grupos para que eles amplificassem esses temas dentro dos seus próprios grupos. Então, a gente teve um mês que era uma temática com foco maior em LGBTIA+, em que a gente falou de microagressões, né, de como piadinhas e comentários, expressões que são normalizadas, muitas vezes causam agressões nas pessoas, não intencionalmente, às vezes intencionalmente, mas que precisavam ser trabalhadas, né? Os outros grupos falaram de outras microagressões, né? Como essas microagressões também existem no universo feminino, no universo racial, mas a temática do mês era LGBTIA+, e os outros grupos amplificaram essa temática para suas realidades. Então, é um jeito também de trabalhar a interseccionalidade, fazendo com que os temas que a gente quer trabalhar tenham, né, seus níveis de profundidade também dentro de cada grupo. Boa. E, Carol, você falando me fez lembrar de um ponto, até conectado com o que você e o Douglas falaram, que é uma reflexão que a gente fez dentro da Bayer, e eu acho importante a gente sempre fazer, que é o quanto a gente está também proporcionando para essas pessoas que se voluntariam a fazer parte desse grupo, e que é um trabalho bastante intenso, o quanto também eles estão levando algo, né? E o quanto eles estão preparados para estar ali dentro daquele grupo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de competências, habilidades que são importantes, né, de ter dentro do grupo de afinidade, a liderança por influência, por exemplo, é extremamente necessária. E nem todo mundo ali tem, né? E nem precisa ter, né? Mas como que a gente olha para que competências e habilidades são importantes o grupo ter, né, para desenvolver um bom trabalho dentro da organização, e proporciona isso para eles, né? Até mesmo a questão de um letramento, né? Às vezes as pessoas, elas têm conexão com o tema, têm um propósito, mas eu não tenho muita profundidade, não tenho um repertório, por exemplo, né, sobre questões raciais, vamos dar um exemplo aqui, né, mas eu quero participar, então eu participando do grupo, eu vou aprender, vou bastante, mas como que a gente, como recursos humanos, proporciona também para eles uma capacitação, né, que é importante, tá disponível aqui para vocês, né, para que vocês trabalhem aqui e tenham ferramentas para trabalhar aqui da melhor maneira possível. Acho que isso é um ponto importante da gente pensar como recursos humanos em proporcionar para essas pessoas. E só um complemento rápido, e como a gente consegue trazer mais representatividade para outros temas na empresa, que nem eu estava falando, né, do ágil, da gestão de projetos, como a gente consegue trazer membros do grupo que tem esse conhecimento para falar também, né, em fóruns mais amplos, para ter essa visibilidade, porque é importante ter essa representatividade, não apenas no tema de diversidade, né, mas em todos os temas que são relevantes para o negócio. Então, como a gente tem no grupo de afinidade membros de todas as áreas da empresa, né, a gente consegue identificar e trazer mais representatividade para esses temas também. Pessoal, fantástico. Parece que não, mas o tempo voa. Estamos caminhando aqui para os minutos finais da nossa conversa. Assim, uma delícia. Parece que a gente acabou de começar, mas a gente precisa agora fazer um fechamento. E aí eu queria palavras finais, né? Acho que aqui uma mensagem para aqueles que nos acompanharam nessa conversa, alguma última dica, algum recadinho. Então, Kleber, eu vou começar contigo, depois passo para você, Carol, e eu faço a última consideração. Kleber. Boa. Mensagem final. Eu sempre gosto também de falar como mensagem final que inclusão e diversidade é a gente atuar dentro do universo do eu não sei que eu não sei, né? Então, por mais que a gente venha numa jornada, venha aprendendo, a gente aqui, né, nós três aqui estamos já há um tempo trabalhando, a gente está sempre aprendendo, sempre sendo surpreendido com algo novo, ouvindo uma perspectiva diferente. Então, acho que a gente precisa ter sempre a consciência de que a gente navega nesse universo de que eu não sei, e que por isso é importante que a gente seja protagonista.
que a gente busque aprender, que a gente vá atrás, que a gente se abra para o novo, né? Seja um profissional de inclusão e diversidade, seja alguém do network, do grupo de afinidade, ou seja um colaborador da organização. E tem uma última mensagem que eu gostaria de deixar, que eu gosto muito também, que fala muito sobre trabalhar com inclusão e diversidade, é saber que a gente está fazendo algo, talvez o Douglas comentou isso no começo, ou a Carol, não lembro, é trabalhar com algo que talvez nem deveria existir, né? Talvez, será que, né, se a gente tivesse sido constituído dessa maneira como sociedade, a gente precisaria falar disso hoje? Né? Talvez isso nem deveria existir, se tudo fosse mais justo e ético, né, no universo. E é saber também que talvez a gente não veja o resultado que a gente espera num curto prazo. Então a gente precisa ter a consciência de que a gente está plantando uma semente e que a gente precisa começar a movimentar isso e que é um privilégio da nossa geração a gente poder fazer esse movimento. Olha só o que privilégio a gente tem de poder movimentar essa agenda. Né? Então, acho que essas eram as mensagens finais que eu gostaria de deixar. Obrigado, Kleber. Carol? Bom, primeiro agradecer a oportunidade do papo, da conversa. Como o Kleber disse, a gente aprende muito a cada dia, eu aprendi demais aqui com vocês hoje. Falar para todo mundo que sim, um trabalho que eu sempre falo que eu tenho uma área que tem um grande objetivo de se autodestruir, né, de não ser mais... de que isso esteja incorporado, né, e faça parte de todas as iniciativas da empresa, que não precisa de uma área específica para olhar para isso, né, então, acho que trabalhar com esse objetivo é legal, e é importante resiliência, mas uma mensagem final relacionada aos grupos de afinidade, eles são realmente essenciais, acho que para uma estratégia de diversidade consistente, né, ter as pessoas da empresa participando dessa construção cultural, sendo protagonistas disso, trazendo representatividade para tudo, é o que torna muito genuíno tudo que a corporação está fazendo. Então, é importante que esses grupos sejam valorizados, sejam reforçados, sejam capacitados e façam parte da estratégia geral, porque é uma estratégia colaborativa, né? Uma estratégia que constrói em conjunto e, portanto, atende a todo mundo, né? É um ganha-ganha para todos nós. Então, espero que seja também uma inspiração para todo mundo formar, fortalecer e ampliar os grupos de afinidade. Legal, Carol, muito obrigado. Bom, pessoal, então o que eu deixo aqui como minhas últimas palavras também, acho que eu queria trazer a importância da empatia, da gente poder se colocar no lugar do outro e simplesmente se fazer disponível. Acho que não é querer dar respostas, não é querer resolver o problema, mas às vezes só o fato de estar junto, de poder demonstrar que realmente está ao lado, e se houver algo que possa ser feito, ok, porque às vezes a gente erra também querendo dar resposta sem saber qual que é a temática, qual que é o problema, e é completamente diferente se eu tiver outra proposta, da escutativa, de realmente querer dar o espaço necessário, ouvir e aprender, e eventualmente poder ajudar a encontrar uma solução, mas acho que a empatia aqui é fundamental. O outro ponto tem a ver com o respeito, eu acho que entender, saber que as diferenças existem e valorizar. Não é porque é diferente que não é melhor. E às vezes a gente julga, né, as pessoas e suas atitudes porque elas são diferentes da gente, elas fazem diferente. A gente tem que entender que tudo bem, o mundo é assim e a gente precisa lidar com isso. Por que a gente quer que na empresa seja diferente? Não funciona. Então acho que também um ponto importante é esse, da valorização. E acho que aí o respeito vem como consequência. Então, queria agradecer aqui ao nosso público que nos acompanhou aqui nessa conversa. Carol, Kleber, aqui, um bate-papo super agradável, prazer em interagir com vocês aqui, e ao time da Melhor RH por organizar mais uma vez um fórum tão bacana como esse, e dar esse espaço para a gente poder compartilhar ideias e trocar experiências. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde a vocês e um bom evento. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.